Bom, vamos lá. Primeira conquista: consolidar o chamado de Deus. 1 Samuel 16:13, história que nós vamos ler, a história do rei Davi. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Quando Davi aceitou o chamado, o Espírito Santo se apossou dele, da mesma forma que havia feito com Saul. Antes dele, agora Davi era um homem que carregava o Espírito dentro de si. E Saul continuou governando sem o Espírito de Deus. Olha só, isso aqui já é algo importante que você já pode anotar aí, grifar no seu livro, se você tem. Aqui, Saul continuou governando sem o Espírito de Deus. Além do momento especial da unção de Davi, nada aparentemente mostrava que agora ele carregava o poder de Deus dentro dele. Muitos hesitam no chamado, esperando que algo extraordinário aconteça para confirmá-lo. E a pessoa pode ter certeza de que carrega o poder de Deus dentro de si. O extraordinário já aconteceu. O poderoso Espírito Santo se amalgamar em seu espírito. Não duvide disso. Todo aquele que crê recebe o Espírito Santo. Ainda que você possa buscar mais experiências com o fluir do Espírito, jamais duvide que ele mora dentro de você. Outra coisa que você pode grifar aí: jamais duvide que o Espírito Santo mora dentro de você. No mesmo instante da unção, começa a primeira fase do treinamento de Davi. Ele precisa desenvolver dentro de si a convicção de que era um filho amado e chamado por Deus para reinar. Então vamos lá, a convicção interior. Não pense que basta alguém falar o que somos e instantaneamente nos apossamos dessa convicção. Ela precisa ser testada e consolidada dentro de nós. Sem essa convicção, seremos derrotados diante das dificuldades pelas quais vamos passar. É assim para tudo na nossa vida, desde casamento até vida profissional, passando inclusive pela vida sentimental e liderança. Não há êxito fora antes de haver êxito dentro. Outra coisa que você pode grifar aí no seu livro: não existe êxito fora antes de haver êxito dentro de nós. As vitórias se consolidam primeiro dentro de nós, antes de as colhermos fora. Essa convicção começa em nosso pensamento, passa pelas nossas emoções e, por fim, alcança os nossos alvos. Davi acabou de ouvir do profeta que ele seria rei de Israel. O problema é que já existia um rei em Israel e Davi tinha somente por volta de 17 anos. Ele poderia muito bem pensar que esse era simplesmente um delírio de Samuel. Imagino que naquela noite, Davi, depois da unção, foi tomar um banho e se deitar. Levantou-se no outro dia, como de costume, e foi cuidar das ovelhas do seu pai. Ele poderia muito bem pensar: cadê o reino que Samuel disse ontem? Minha vida continua simplesmente da mesma forma. Se ele permitisse isso, o chamado para ser rei acabaria ali mesmo. A palavra liberada pelo profeta tinha que entrar e fazer morada dentro dos pensamentos de Davi. Precisava ser consolidada e fortalecer a cada dia dentro da sua mente. Tudo começa na nossa mente. Escreve aí, tudo começa na sua mente. A sua mente é o campo de batalha, principalmente. Cuide dela e não deixe que o diabo cirande dentro dela, pois ele vai fazer confusão, roubando e matando a palavra liberada por Deus sobre você. Acontece que Deus permite as setas malignas do diabo sobre os nossos pensamentos, justamente para consolidar a palavra liberada. Inicialmente, parece uma guerra grande demais para nós, todas as dúvidas que surgem em nossas cabeças. No entanto,
Depois de consolidadas, essas guerras parecem brincadeiras de criança. Meu Deus do céu. O urso e o leão. Ouvidas as palavras de Davi, que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra os filisteus. Porém, Saul disse a Davi: contra os filisteus não poderás ir para a peleja, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de teu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri, e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos dos Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Para consolidar a palavra de Deus dentro de nós, sempre vai aparecer um leão e um urso para ajudar nesse processo. Meu Deus do céu. Depois de Davi ser ungido rei, apareceu diante dele um urso para atrapalhar o seu cuidar das ovelhas do pai. O próprio Davi relata que teve que enfrentá-lo. Para um adolescente enfrentar um urso, onde fica o sentimento de medo de ser morto pelo urso? Esse sentimento teve que dar lugar à palavra de Davi. Teve que dar lugar à palavra que Davi carregava, de ser rei em Israel. Como aquele urso poderia matá-lo se ele seria rei, e isso ainda não tinha acontecido? Por outro lado, aquele urso era também um impedimento para que a palavra de Deus se cumprisse. Então, ele deveria ser enfrentado, confiando na palavra recebida. Dessa forma, se consolida a palavra em nossos pensamentos, e consolidada, ela subjuga os nossos sentimentos, seja eles quais foram. Consolidada a palavra de Deus na cabeça de Davi, e subjugado o sentimento do medo através da palavra, faltava ainda o que fazer com o urso. O chamado de Deus para Davi, recebido através de Samuel, era ser rei em Israel. Isso significava cuidar das ovelhas do seu Pai Celeste. Em certa medida, ele estava fazendo exatamente isso com as ovelhas de seu pai Jessé. O urso pegou a ovelha pela boca. Então o alvo era retirar a ovelha da boca dele. Foi exatamente isso que Davi fez. Arrancou a ovelha da boca do urso. Quando isso aconteceu, o urso se voltou contra ele. E agora, o que fazer? Matar o urso. Davi só estava defendendo as ovelhas que estavam sob a sua responsabilidade. Matar o urso era só um detalhe. Se ele não fizesse, a palavra não se cumpriria. Então, vamos para cima do urso. Enquanto isso, a convicção estava se consolidando para ter certeza de que ela estava consolidada. Deus repete a dose, agora com um leão, e rigorosamente da mesma forma que o urso. Assim, agora a convicção estava completamente firmada, ou seja, pensamentos, sentimentos e alvos alinhados na mesma direção da palavra recebida. Olha aí, outra coisa que você pode grifar. Pensamentos, sentimentos e alvos alinhados na mesma direção da palavra recebida. Quem presenciou isso? Ninguém. Pois era somente entre Deus e Davi. As convicções se formam no secreto entre nós e Deus. Outra coisa que você pode grifar aí. As convicções se formam no secreto entre nós e Deus. E como Davi teve certeza de que carregava o Espírito Santo, a força usada para matar tanto o urso quanto o leão. Se você duvida que o poder de Deus agiu naquela hora, é só você pegar um leão pelas barbas e verá o que acontece. Eu te afirmo que se Deus não liberar a sua força nessa hora, somente nos veremos novamente na eternidade. Você aceitou o chamado,
e agora que você tem é simplesmente um urso ou um leão vindo sobre você, não se desespere. Eles vêm tão somente para consolidar a convicção de Deus na sua vida. Destrua as dúvidas e alinhe os alvos e os sentimentos à palavra de Deus dentro de você, que o poder de Deus matará tanto o urso quanto o leão, e você sairá tão convicto que nada poderá te parar. Olha só, a palavra de Deus dentro de você tem o poder de matar tanto o urso quanto o leão. Meu Deus do céu. Essa é a primeira etapa do treinamento que o Senhor faz com todos os chamados: gerar convicção sólida dentro de cada um. Como sabemos que o treinamento deu certo na vida de Davi? Simples. Basta ver o posicionamento dele no campo de batalha contra os filisteus. Davi chegou convicto de que nada poderia pará-lo no caminho de ser rei. E isso incluía aquele gigante que estava desafiando o exército de Deus vivo. Davi disse isso com todas as letras para o inseguro e duvidoso Saul no campo de batalha. Além de afirmar isso para Saul, Davi se indignou com as afrontas de Golias contra as ovelhas do Senhor Deus Todo-Poderoso. Todas as vezes que temos uma convicção profunda e enraizada, nos indignamos contra tudo o que se levanta contra ela. Olha, outra coisa que você pode marcar. Todas as vezes que nós temos uma convicção profunda e enraizada, nos indignamos contra tudo que se levanta contra a palavra de Deus. Ele também disse que iria contra o gigante em nome do Senhor dos Exércitos. Não havia dúvida nele de que carregava o Espírito do próprio Deus dentro de si. Davi levou para o campo de batalha a convicção firmada em sua vida, no secreto. Primeiro a vitória dentro, para depois ter a vitória fora. É simples assim. A questão agora é saber se você já passou por essa etapa ou está no treinamento dela. Se já passou, glória a Deus. Se ainda está nela, fique firme na fé, porque o gigante que é a prova final dessa etapa te guarda para te promover. Deus não desiste de nenhum dos seus filhos e não tem nem alegria naqueles que retrocedem. Então não desista do seu chamado. Tão somente deixe Deus te treinar para reinar. Depois dessa batalha fora, matar o gigante, que é a aprovação de Davi nessa etapa, está conquistada a primeira vitória. Agora o prêmio, que é uma convicção sólida de chamado, se estabeleceu em sua identidade. Não dá nem tempo para comemorar. Vamos para a segunda conquista. Meu Deus, você pode digitar amém aí? Glória a Deus, que poderoso. Quanta coisa, irmãos, quanto conteúdo. Nossa, aleluia. Você está comigo aí? Digita amém. Então veja, você e eu fomos chamados por Deus e nós dizemos sim ao chamado de Deus. Agora o que vai acontecer? Deus vai primeiro consolidar essa convicção dentro de nós. Deus vai amadurecer essa convicção dentro da nossa vida, dentro do nosso ser. Deus vai confirmar, consolidar isso dentro do nosso coração. Por quê? Porque se Ele não consolida essas convicções dentro do nosso coração, o primeiro embate que a gente tem diante do chamado, a gente abre mão, a gente desfalece e a gente deixa isso totalmente de lado. Então Deus vai amadurecer esse nosso lado de rei e de rainha. Deus vai projetar isso dentro de nós. A Bíblia fala o seguinte: como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Então Deus primeiro vai criar essa imagem de rei e de rainha dentro do nosso interior. E uma vez que isso é gerado dentro do nosso interior, as vitórias fora se tornam uma consequência, entendeu? Porque você não é derrotado fora, você é derrotado dentro. Então, se você tem uma fragilidade interna em relação ao chamado de Deus na sua vida, essa fragilidade vai ser demonstrada.
Mas se você tem uma convicção dentro do chamado de Deus na sua vida, dentro de você, essa imagem que Deus te chamou é tão forte, você não desiste. Porque você já parou para pensar por que grandes homens e grandes mulheres de Deus não desistiram no meio do embate? Porque você parar para pensar, vamos pegar a história de Moisés. Moisés liderou 3 milhões de pessoas aí, aproximadamente. E na hora do desafio de entrar em Canaã, ninguém queria entrar. Somente Josué e Caleb. Ou seja, Moisés ele teve que segurar a barra e teve que liderar esse povo que não queria acessar a palavra de Deus, não queria acessar a promessa de Deus. Mas por que ele não abriu mão de tudo isso e falou assim: Deus, lida com esse povo no deserto, vai entrar eu, Josué e Caleb na terra. A gente enxergou, a gente quer. Por que Moisés conseguiu liderar essa nação inteira? Porque ele tinha uma convicção dentro dele. Ele tinha uma palavra convicta. O chamado de Deus já era consolidado dentro do coração dele. Por que Davi ele não desistiu do chamado de Deus na vida dele? Porque ele tinha uma convicção. Acho que foram 13 anos mais ou menos, desde o chamado de Deus, de que ele recebeu a unção da parte de Deus, por meio do profeta Samuel, até ele sentar no trono. Foram 13 anos sendo treinados por Deus. Então, esses 13 anos, o que Deus estava fazendo com ele? Deus estava treinando. Então, tudo vai começar nesse processo de treinamento. E tudo começa, como a gente leu aqui, na nossa mente. Porque imagina, Davi tinha 17 anos no dia que ele recebeu a unção e a palavra de que ele seria rei em Israel. Só que em contrapartida, já tinha um rei em Israel. Saul estava liderando. Saul estava reinando. Só que o problema estava em que Saul ele tinha mais primazia, ou ele buscava mais os aplausos dos homens do que de Deus. E aí tinha um problema. E aqui eu quero só voltar nisso daqui que a gente anotou. Saul liderava sem o Espírito Santo. Davi liderava debaixo de uma unção. Eu quero dizer para você, você está me assistindo, você é líder dentro de alguma esfera, na sua casa, no seu emprego, na sua família, na vida da igreja. E nós precisamos ter um temor muito grande em fazer as coisas, em liderar as coisas debaixo do temor do Senhor, debaixo da direção do Espírito Santo. Saul liderou 13 anos sem a presença de Deus. Liderou o povo de Deus sem a presença do próprio Deus. Liderou simplesmente com base numa posição, num status, numa imagem. E aqui a gente tem um problema, porque falta realidade espiritual, faltou realidade na vida de Saul. E essa realidade espiritual foi construída dentro do coração de Davi. Como a gente estava falando, Davi recebeu a unção com 17 anos. E ele poderia sim reivindicar o trono. Só que ele não fez isso. Quando ele recebe a unção, o que ele faz? Ele não vai para o palácio. Ele volta a fazer aquilo que ele sempre estava fazendo. Cuidar das ovelhas do seu pai. Porque algo dentro dele ele entendeu. Fui ungido rei, mas eu ainda não estou preparado para reinar. Eu ainda não estou pronto para me sentar naquela cadeira. Eu preciso o quê? Ser treinado. E aí Deus começou a fazer o processo de treinamento na vida de Davi. E aí Deus envia algumas coisas, Deus permite que algumas circunstâncias aconteçam na vida de Davi. E Deus permite algumas coisas que aconteçam na nossa vida simplesmente para fazer o quê? Gerar convicção. Gerar certeza. Gerar raízes profundas na nossa vida. Entendeu? Quando Deus envia essas circunstâncias, o leão e o urso, Deus não quer matar Davi. Deus não quer ver o fim de Davi. Não, Deus está treinando Davi. Deus está projetando e construindo dentro de Davi uma convicção, uma palavra consolidada. Então, o que é o leão, o que é o urso diante da nossa vida? São testes. Deus vai enviar testes para mim, para você, para ver se a gente é aprovado ou não. Sabe quando a gente
você estuda ou você estudava, ou você tinha uma temporada de prova na escola ou na faculdade. O que é a prova? A prova é para ver se você entendeu tudo aquilo que foi passado durante um período de aula. São testes. Vamos ver se você está aprovado ou não, se você entendeu o conteúdo ou não, se você entendeu o que eu repassei para você ou não. E de tempos em tempos, como é que Deus vai mostrar para a gente se a gente entendeu o que Ele está nos ensinando ou não? Fazendo testes. Deus envia testes. Então, às vezes, Deus permite algumas circunstâncias contrárias na sua vida. Deus envia pessoas na sua vida que são testes. Deus permite circunstâncias na sua vida que são testes. Para quê? Simplesmente para consolidar. Para ver se você vai estar aprovado ou não. Se você reprovar, o que vai acontecer? Deus não vai te descartar. Porque Deus não descarta ninguém. Deus simplesmente vai repetir a dose. Entendeu? Deus repete a dose. E isso aconteceu na vida de Davi. Só que Davi foi aprovado. A Bíblia diz que vem um urso para roubar as ovelhas do seu pai. As ovelhas não eram nem de Davi, era do pai dele. Mas ele tinha um zelo pelas ovelhas do pai. Era uma responsabilidade que estava na vida dele. O que aconteceu? Davi protegeu. Era uma única ovelha. Davi foi atrás dessa única ovelha. Davi brigou com o urso. Davi brigou com o leão. Entendeu? Só que essas brigas, e aqui que me pegou, essas brigas elas foram secretas. Essas brigas foram secretas. Ninguém sabia que Davi tinha brigado com o urso ou com o leão. Até o dia que ele foi enfrentar o gigante filisteu. Ninguém sabia que Davi tinha em si possíveis marcas e carregavam em si possíveis cicatrizes de uma luta que ele teve com com o urso e com o leão. Meu Deus do céu, isso aqui nos ensina de que a gente não precisa ficar alarmando todos os embates que a gente tem. A gente não precisa ficar publicando ou fazendo merchan de todas as lutas que a gente tem. Existem lutas que a gente precisa enfrentar que são nossas. Existem cicatrizes que a gente precisa guardar que são nossas. Davi não saiu aí falando assim, olha, eu matei, eu sou um matador de urso, eu sou um matador de leão. Ele não se autopromoveu em relação a isso. Não, ele guardou isso no seu coração. Porque ele sabia que algo estava sendo construído dentro dele. E outra, com toda a convicção, ele sabia de que algo dentro dele o impulsionava a enfrentar um leão e um urso. A unção de Deus o impulsionava a enfrentar um leão e um urso. Por que Davi não saiu divulgando as vitórias que ele teve em relação ao urso e ao leão? Porque ele entendeu que aquele processo era Deus gerando convicção dentro do coração dele. Era teste que Deus estava dando para a vida dele para ele não desistir. Era Deus alinhando a mente e os sentimentos. Era Deus alinhando os anelos e a vocação de Davi. Aquilo que Davi almejava. Eu quero dizer para você, embates que Deus permite na nossa vida são justamente para Deus alinhar o chamado com a nossa mente e os nossos sentimentos. Porque às vezes a sua mente ela tem uma convicção, mas os seus sentimentos têm outro. E o que Deus está produzindo? Uma convicção e um alinhamento na sua mente e nos seus sentimentos. É isso. Os testes de Deus na nossa vida são exatamente para isso. A palavra de Deus ela é poderosa no nosso coração para produzir o quê? Convicção. Eu enfrentei um urso e eu matei. Eu enfrentei um leão e eu matei. Na hora que vem um gigante, um filisteu, o que Davi falou? Sair para mim é fichinha, porque eu sei o que eu enfrentei lá atrás. Entendeu? O estágio da vida cristã é assim, ele é como uma espiral crescente, entendeu? Davi enfrentou um urso nessa fase, passou um momento, ele enfrentou um leão, passou um outro momento, ele enfrentou um gigante. E a gente pensa que o gigante foi o ápice das batalhas de Davi, mas a gente vai perceber que não.
você vai perceber que Davi enfrentou um outro processo. Davi teve que enfrentar o tempo de espera, Davi teve que enfrentar a perseguição de Saul, Davi teve que enfrentar os dilemas pessoais. Então, isso tudo a gente vai ver durante as lives de segunda a sexta-feira aqui no jejum. Mas você vai perceber que essas batalhas, elas nunca vão parar, mas elas sempre vão aumentar o nível. E aí, às vezes, você fala assim, nossa, pastor, mas eu estou cansado já, por que Deus vai aumentar o nível na minha vida? Se Deus está aumentando o nível na sua vida, significa que você também está crescendo. Você está respondendo certamente. Você está respondendo de maneira correta. O problema é se você está sempre parando no mesmo dificuldade. Se você está sempre parando no mesmo problema, você está sempre parando no mesmo embate, você está sempre parando no mesmo pecado, você está ali travando uma batalha na mesma luta. Significa que você está respondendo errado diante de Deus. E aí você precisa parar, orar, se quebrantar diante de Deus e falar assim, Deus, me ajuda a responder corretamente. Sabe, o desafio que eu tenho para você hoje é permitir com que o chamado de Deus seja consolidado dentro do seu coração. Que o chamado de Deus seja consolidado dentro da sua mente. Amém? Quero orar por você e quero declarar toda a sorte de bênção sobre a sua vida. Pai, muito obrigado. Obrigado pela vida do meu irmão, obrigado pela vida da minha irmã, que está até esse momento nos assistindo, está até esse momento aqui, Senhor, desfrutando da Tua palavra, desfrutando daquilo que o Senhor tem reservado para nós. Eu oro, Espírito Santo de Deus, para que, de fato, o nosso coração esteja alinhado com a palavra do Senhor. A nossa mente possa estar alinhada também, Senhor, com a palavra do Senhor na nossa vida. Nós estamos nesse tempo de jejum, nós estamos sendo treinados pelo Senhor. Nós sabemos que nós somos chamados, mas que esse chamado possa ser uma convicção tão forte na nossa vida, que quando vier os dias ruins, quando vier os embates, a gente não possa desistir, a gente não possa abrir mão, mas a gente possa continuar, perseverar, a gente possa enfrentar e a gente possa vencer os desafios. Eu oro, Pai, no nome de Jesus. Amém. Queridos, você tem alvos, você tem propósitos, você tem objetivos diante de Deus no seu jejum e eu quero orar por isso. Eu quero que você reserve aí os próximos 2 minutos para que a gente ore pelos seus alvos, pelos seus propósitos que você colocou durante esse jejum de 21 dias. E eu quero também orar pelo nosso encontro com Deus. Dia 25, dia 26, dia 27 de outubro, nós vamos ter encontro com Deus. Ontem nós divulgamos e nós abrimos já as inscrições do Encontro com Deus da Rede de Jovens, ok? Está lá no perfil da Rede Famintos. Se alguém puder escrever aqui o perfil da Rede Famintos, tá ok? E essa semana nós vamos também divulgar o encontro e o link de inscrição para o Encontro com Deus da Rede de Adultos. Então você não pode ficar de fora. Se você já participou, se você já de fato participou de uma vez como encontrista e agora você quer participar levando alguém, faça a sua inscrição, se coloque diante de Deus para participar. E se você nunca participou e deseja participar, essa é a sua chance de você ser marcado por Deus. Amém? Pai, eu oro agora em nome de Jesus, declarando, Senhor, toda a sorte de bênção sobre a vida do meu irmão e da minha irmã. Meu irmão tem alvos, a minha irmã tem alvos, tem propósitos, tem sonhos, tem anelos, tem objetivos que ela colocou, Senhor, diante desse tempo de jejum e oração. E nós oramos, Pai, para que de fato o Senhor possa responder. Que o Senhor possa de fato trazer luz, trazer convicção, trazer fé, clareza, certeza acerca daquilo que a minha irmã e acerca daquilo que meu irmão tem colocado diante do Senhor. Que haja resposta das orações. Que haja resposta, Senhor Jesus, diante da petição do meu irmão e da minha irmã. Nós oramos. Eu oro também, Senhor, para o nosso encontro com Deus, que vai acontecer nesse mês de outubro. Eu coloco diante do Senhor o encontro da rede de jovens, o encontro da rede de adultos. Eu coloco diante do Senhor, declarando o Espírito Santo de Deus, céus abertos sobre aquele lugar. Céus abertos sobre cada encontrista, cada pessoa que vai para participar pela primeira vez, que nunca participou, Senhor Jesus, e que não conhece o Senhor. Que haja, Senhor, uma unção de salvação. Que haja um liberar de transformação sobre esse encontro.
nós geramos desde já esse encontro, declarando, Senhor Jesus, o impacto acontecendo na vida de cada pessoa e também na vida da equipe. Nós consagramos, reservamos e guardamos cada pessoa diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua paciência de estar aqui conosco. Que Deus em Cristo Jesus possa te abençoar fortemente e que você possa ter uma semana de graça e de bênção. Amém? Beijão no seu coração. A gente se vê amanhã. Fique com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus. Tamo junto. Tchau, tchau.